Noite. Boa noite a todos. Que bom ter vocês aqui nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos que estão se achegando, aqueles que vão vir e assistir depois. Só avisando que essa live vai ficar gravada. Se você não conseguir assistir agora, depois a gente vai compartilhar no feed do Conecte na Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Para quem não conhece, o Conecte na Bíblia é um canal de estudo bíblico e de evangelização. E hoje nós vamos ter uma live para falar do amor de Deus, para falar um pouco, compartilhar um estudo bíblico. E sejam todos muito bem-vindos. Só lembrando que essa live vai ficar gravada, então se você não conseguir assistir agora, depois você clica no nosso feed e nós vamos deixar a live lá. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou iniciar a live de hoje lendo um texto de Gênesis. Se você está com a sua Bíblia, se não está, vai lá pegar, né? Então, abra no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4, a partir do versículo 3. E nós vamos ler esse texto juntos, tá bom? Então, Gênesis 4, 3, que diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Esse é um texto que eu tenho refletido sobre ele desde o início do ano. É um texto lá no começo, né, da Bíblia, onde mostra a história de Caim e Abel. Para quem não conhece, Caim e Abel eram dois irmãos. Deus, ele orquestra toda a criação no livro de Gênesis, onde é descrito ali a criação do universo, a criação da onde nós vivemos, do planeta Terra, a criação do homem e da mulher para o acompanhar, para ser sua companheira. E o homem e a mulher acabam pecando, desobedecendo a Deus e comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. E por conta desse problema, né, de ter pecado, Adão, e que o primeiro homem e Eva, a primeira mulher, eles são expulsos do Jardim do Éden, e por conta do pecado. E aí, com Adão e Eva, toda a humanidade cai em pecado, por conta do pecado de Adão e Eva. Quando eles saem, então, a Bíblia fala que Eva deu à luz um filho, o nome dele era Caim, e depois Abel. E aqui nesse texto que nós lemos, em Gênesis 4, a gente vê um ambiente de culto, se a gente for ver. Caim e Abel estão ali oferecendo o seu sacrifício, oferecendo sua oferta a Deus, oferecendo o fruto do seu trabalho. Caim era agricultor, então ele traz o fruto da terra. Abel era pastor de ovelhas, então ele traz a ovelha ali, o fruto das suas crias, né? E aí, na palavra fala que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas a Caim e a sua oferta Deus não aceitou, Deus rejeitou. Esse texto nos faz refletir, né? É um texto muito conhecido da Bíblia. E nos faz refletir, mas por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? O que é que tinha de tão certo na oferta de Abel e o que é que tinha de tão errado na oferta de Caim? Para que uma fosse aceita e outra fosse rejeitada. O que desagradou tanto a Deus na oferta de Caim? O que agradou tanto a Deus na oferta de Abel? Alguns vão dizer que a oferta de Abel foi um sacrifício de sangue. Então, por isso que Deus recebeu essa oferta. E outros vão dizer que a oferta de Abel foi aceita, por quê? Porque ele trouxe o melhor, porque a Bíblia diz ali que ele trouxe as primeiras crias, né? As primeiras crias, as partes gordas do seu rebanho. Então, uns vão dizer que é por conta do sacrifício de sangue, outros vão dizer que é por conta de Abel trazer o melhor. Mas o texto não fala que Caim não trouxe ao certo o que Caim trouxe, fosse o melhor ou não. Mas se foi o melhor ou não, mas dá esse... falando que Abel, ele trouxe as crias ali, ele trouxe do seu rebanho as primeiras crias. Mas afinal, será que foi por isso? Será que foi um desses motivos? Quando eu estava meditando sobre esse texto, uma coisa me veio muito à mente. Que não é só por conta disso, né? Tem algo que o próprio trecho aqui da Bíblia fala que a gente tem que prestar muita atenção. Ó. Aceitou
com agrado Abel e sua oferta. Antes da oferta, vem o quê? No texto bíblico, vem Abel. Antes da oferta, vem a pessoa. E aqui também fala, ó, não aceitou Caim e sua oferta. Então, antes da oferta, vem a pessoa. Antes do que nós fazemos, vem quem nós somos. E o texto bíblico, isso não é só sobre oferta, isso é um texto assim para nós meditarmos e levarmos isso para a nossa vida. Não é só sobre oferta, é sobre entrega. É sobre quem nós somos e o que nós fazemos. Será que Deus está aceitando aquilo que nós estamos fazendo? Porque aqui a Bíblia deixa muito claro que Deus aceitou Abel. Tinha algo dentro de Abel que agradava o coração de Deus e tinha algo dentro de Caim que desagradava a Deus. Tanto que no versículo 7, se a gente for ver, nós vamos ter a confirmação disso. Presta atenção no versículo 7. Deus falando para Caim, ó. O Senhor disse a Caim, vou ler o 6 primeiro. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Presta atenção nesse versículo. O próprio Deus falando para Caim, se você fizer o bem, não será aceito? Presta atenção aqui. Deus não falou, se você fizer o bem, a sua oferta vai ser aceita. Deus fala para Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Antes da sua oferta, Caim, é você, eu quero quem você é, o seu coração, a sua mente, o seu trabalho, eu não quero só sua oferta. Porque Caim foi lá e entregou o seu sacrifício, mas tinha algo dentro de Caim que desagradava a Deus, tinha algo que o afastava de Deus, não adiantava ele trazer sua oferta, se tinha algo dentro dele que o próprio Deus cita aqui para ele, olha Caim, o pecado está na sua porta. E aqui no versículo 7, a gente tem a primeira vez que a palavra pecado aparece no Antigo Testamento. De Deus falando para Caim, o pecado está lá na sua estreita, né, na sua espreita, está lá na porta, convém a ti dominá-lo. E o que Caim faz? Caim vai por inveja e mata o seu irmão. A primeira pessoa a ser gerada num ventre materno na história da humanidade que foi Caim, porque então Abel foi criado pelo próprio Deus e Eva também. Desculpa, Adão foi criado pelo próprio Deus e Eva também, mas Caim foi a primeira pessoa gerada dentro de um ventre materno. E a primeira pessoa a ser gerada foi a primeira pessoa a tirar a vida de alguém. Tamanho foi o estrago que o pecado fez na humanidade. Só que Deus avisou a Caim, chamou ele para o arrependimento. Vai lá e conserta. Vai lá, Caim, dá tempo. Se você não for lá, fizer o bem, você não vai ser aceito. Deus está dando uma nova oportunidade, assim como ele faz conosco. Deus não é o Deus do descartável, que se você faz alguma coisa errada, ele vai te amassar e jogar fora. Foi o que ele fez com Caim, ele deu uma oportunidade. Vai lá, Caim, conserta, faz do jeito certo que eu te aceito. Ele não falou eu aceito a sua oferta, eu te aceito. Então, antes da nossa oferta, vem a nossa vida. E a minha pergunta para vocês nessa noite é: quem você é? Você entregou tudo a Deus ou você só entrega a sua oferta? Talvez você possa até frequentar uma igreja aos domingos ou em um outro dia. Talvez você possa até ler a Bíblia, fazer suas orações, ter a sua fé. Mas você entregou realmente a sua vida? Você pode olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor não tem só a minha oferta. O Senhor não tem só minhas idas à igreja nos domingos. O Senhor não tem só as minhas mãos levantadas num louvor. O Senhor tem tudo de mim. O Senhor tem o meu coração. O Senhor tem a minha mente. O Senhor tem o meu arrependimento. O Senhor tem os meus sonhos, a minha fé, os meus desejos. Será que você pode dizer isso nessa noite? Que Deus tem tudo de você? E a boa notícia nessa noite é que se você ainda não entregou a sua vida, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer essa entrega. De entregar tudo a Deus, de entregar o seu coração a Cristo Jesus, porque Ele mesmo, sendo Deus, Ele se entregou por nós. Ele foi a oferta pelos nossos pecados, pelo nosso sacrifício. Mas às vezes você vai falar: mas tá tão difícil, eu não consigo sozinho. Eu tenho vícios.
eu tenho muitos problemas, eu tô numa situação que eu não consigo sair, eu tenho uma enfermidade, eu tenho um problema, eu tenho um problema financeiro, eu não sei qual que é o seu problema, eu não te conheço, mas Deus, Ele te conhece, Ele te chama ao arrependimento nessa noite, Ele chama você para o arrependimento, para transformação, assim como Ele chamou a Caim, mas a Caim rejeitou, não deu ouvidos e ficou afastado da presença de Deus. Ele quis entregar apenas uma oferta. E Deus não quer só isso. Deus, Ele quer a sua vida. Ele quer tudo de você. Ele quer o seu 100%, não apenas os seus 10%. Tudo que emana de dentro de você tem que ser de Deus. Os seus filhos têm que ser de Deus. O seu trabalho tem que ser de Deus. A sua mente tem que ser de Deus. O seu coração, as suas atitudes. A ponto de que você fale, Senhor, eu quero te agradar. Eu quero fazer tudo para agradá-lo. Eu me arrependo. Muda a minha vida, muda a minha história. Entra na minha história. Assim como Jesus Cristo entrou na nossa história, veio até nós, para que nós pudéssemos ir até Ele, perdoando os nossos pecados, você também pode. Você falar, mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de defeito, como é que Deus vai me aceitar? Eu te dou uma boa notícia, Ele já te aceitou através do sacrifício de Cristo, mas agora você precisa tomar uma decisão. Eu quero essa vida, eu quero essa conversão, eu quero essa transformação. Conversão é mudança de direção. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se drogava não se droga mais, aquele que adulterava não adultera mais, porque algo entrou dentro do coração dele e fez com que ele fosse totalmente transformado, com que a sua vida fosse totalmente mudada. Isso pode acontecer na sua vida nessa noite, se você abrir o seu coração. Caim não quis. E ele se perdeu. E ele ficou longe, afastado de Deus. Mas Abel teve a oferta perfeita. Porque antes da oferta vem quem você é. Ele se entregou em sacrifício. Tanto que no livro de Hebreus fala que pela fé Abel recebeu e trouxe melhor oferta que Caim. E fé nesse texto de Hebreus está querendo dizer fidelidade. Porque Abel era fiel. Tinha algo que agradava a Deus. Não adianta só nós irmos à igreja, nós lermos, mas nós precisamos de uma entrega total e perfeita à presença de Deus. E isso vai agradar o nosso Salvador, isso vai agradar o nosso Senhor. E você tem essa oportunidade nessa noite de fazer essa entrega. No livro de 1 Samuel 15:22 diz que obedecer é melhor que sacrificar. A sua obediência é muito melhor do que o seu sacrifício. Obedecer a Deus, se arrepender, pedir a Ele a transformação da sua vida, da sua mente, uma nova mente que te leve para mais perto de Deus. E também lá no livro de Judas, no capítulo 11, diz que do outro lado, né, que o caminho de Caim, ele não foi aceito porque existe realmente um caminho de Caim, que é o caminho da perdição, que é o caminho das trevas, e o caminho de Abel é o caminho da luz, é o caminho que nós devemos escolher, o caminho da entrega total. Eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre quem você é. Em 1 João 3,12, diz que a oferta de Caim não foi aceita porque as suas obras eram más. As obras de Caim eram más. Então, enquanto a gente não tem aquele fruto do arrependimento, a gente não consegue mudar nossas atitudes. Porque a salvação é pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo. A salvação não é porque você merece. Todos nós somos pecadores, ninguém merece o céu. Todo mundo peca. Se alguém fala que não peca é porque já está pecando, porque está mentindo. E a salvação ela é pela graça. Por meio da fé ela foi um presente dado por Deus. Não porque você merecia, não porque você é bom, não porque você ajuda os pobres, não pelas suas obras, não porque você é uma boa pessoa, você não rouba, você não mata. Não é por isso que você merece a salvação. A salvação é um presente de Deus. É pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo. Para que nós tenhamos acesso a esse trono da graça, é necessário que nós venhamos nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. O pecado entrou no mundo. Adão pecou, mas Jesus vem para nos restaurar. Vem para restaurar essa aliança, esse relacionamento. Deus não quer só a sua oferta, Deus quer a sua vida, Deus quer tudo de você. Se entregue. Por que você ainda resiste à presença de Deus? Resiste ao chamado do Espírito Santo. Quantas vezes Deus bate na sua porta e está batendo nessa noite de novo, falando, abre, deixa eu entrar, deixa eu transformar a sua família, o seu casamento, deixa eu transformar a sua saúde, deixa eu transformar a sua mente, deixa eu transformar
a sua saúde emocional, abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Abra a porta para Cristo entrar com você. Deixa ele comer com você na sua mesa. Não faça como Caim, não escolha o caminho das trevas, escolha o caminho da luz. Seja a oferta que Deus quer, que saia as suas ofertas e entre a sua vida. Que nessa noite Deus possa olhar do céu e falar assim, ó, recebeu o Senhor Deus a Elaine e a sua oferta. Recebeu o Senhor Deus, estava vendo aqui, o André e a sua oferta. Recebeu o Senhor Deus a Cat e a sua oferta, porque antes da oferta vem quem você é. E que Deus também possa falar para você, recebeu o Senhor Deus a sua vida e a sua oferta. Que Deus possa receber a sua vida nessa noite, que você possa entregar tudo, seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, e Ele pode transformar, Ele pode fazer algo novo. Do nada Deus pode fazer algo diferente. Ele não é um Deus de descartável, Ele é um Deus que transforma, que restaura, que faz tudo novo, e isso pode acontecer na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. E se você tem esse desejo, se o seu coração arde com isso, fala, eu quero mudança, eu quero sair disso, desse vício, desse problema, dessa dificuldade, mas eu não consigo. Se achegue aos pés da cruz hoje, venha como está, que Ele vai te transformar. Mas dê o primeiro passo, entregue a sua vida. Fala, Senhor, eu quero. Eu não sei como eu vou sair disso, mas eu quero sair disso, eu quero sair dessa situação. Venha a Cristo como está. Ele está aqui te chamando, venha para a presença dEle e Ele vai te transformar. Aceite a Jesus Cristo. Se você está passando por um leito de enfermidade também, vamos orar por você. Se você está com um problema financeiro, desempregado, vamos fazer uma oração. Às vezes você está com um problema no casamento, vamos orar pelo seu casamento. Que Deus possa entrar com restauração onde você precisa, mas não só onde você precisa, mas entrar com restauração na sua vida, para que você seja uma oferta agradável a Deus. E para finalizar, eu quero ler no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir no versículo 1, 12:1, Romanos 12:1, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável. Que nós sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus não tenha apenas nossas obras, que Deus não tenha apenas a nossa oferta, que Deus tenha a nossa vida, Ele tenha tudo, absolutamente tudo de nós, que tudo nós possamos depositar nas mãos de Deus nessa noite. Amém? Se você tem esse desejo, que Jesus Cristo entre na sua vida e transforme, faça essa oração comigo. Abra o seu coração e fale, Senhor, entra na minha vida, transforma a minha mente, o meu coração, me faz nascer de novo, perdoa os meus pecados. Ele vai te perdoar, Ele não vai mais se lembrar dos seus pecados. Pare de se culpar, se levante. Tem lugar na mesa de Deus para você, mas você precisa dar o primeiro passo e abrir a porta, e Ele vai entrar. Amém? Vamos orar? Vamos orar juntos. Se você quer que Jesus entre na sua vida, faça essa oração também. E entregue a sua vida a Jesus Cristo, que Ele vai mudar todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos colocamos nessa noite, Pai. Tem vidas que estão aqui, outras que vão assistir depois, Pai. E vidas que estão sedentas de transformação, de arrependimento, Senhor, de perdão de pecados e de transformação. Que o Senhor entre na vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai, transformando, restaurando, curando. Aqueles que vão te receber hoje como o Salvador das suas vidas, Senhor, escreve uma nova história, que tudo venha a ser feito novo e que algo maravilhoso comece a partir de hoje nessas vidas, Senhor. Que haja transformação de dentro para fora, que o Senhor não tenha apenas, Pai, as ofertas, que o Senhor não tenha apenas o nosso trabalho, que o Senhor tenha a nossa vida por completo, de forma plena, Senhor, na plenitude que há em Jesus Cristo, assim como Cristo se entregou por nós, que nós possamos nos entregar a Ti completamente, sem reserva, sem limites, Pai, para que o Senhor possa agir em nós e através de nós da forma que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, alcança cada um que está aqui, Senhor, aqueles que estão doentes, com parentes enfermos no hospital. Visita, Senhor, aqueles que estão em leitos de enfermidade, que estão hospitalizados, entubados. Visita, Senhor,
aqueles que estão em sofrimento, Senhor, psíquico ou físico. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão passando por necessidade. Visita o perdido, Senhor, que não sabe para onde ir, aquele que não tem para onde ir, mas, Senhor, o Senhor já mostrou que o caminho é o Senhor. E que hoje, Pai, possa começar uma nova história na vida de cada um que está assistindo essa live. Abençoa essas vidas, essas famílias, esses lares, esses casamentos, esses trabalhos, Senhor. E o coração de cada um entra na vida de cada um e transforma, faz algo novo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor não tenha apenas a nossa oferta, que o Senhor tenha a nossa vida por completo. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe a cada um. Assim nós te pedimos e desde já nós louvamos o teu nome e nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Desejo a vocês uma ótima noite. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, mande para quem está precisando, para alguém que você conhece, e eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um. Uma boa noite a todos e até a próxima live.